Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. São, licença, 10h59, estamos de volta ao vivo no Papo em Dia, o programa mais animado, mais gostoso, mais querido da TV brasileira, né não, Ivy? Gente, a gente vai voltar agora falando sobre a chapa e a churrasqueira, porque o nome dali eu não decorei. Broiler. Broiler. Até o final do programa eu gravo esse nome, eu prometo. Vamos começar então mostrando, Ricardinho, por favor, que agora eles vão abrir, a gente vai mostrar por dentro qual é a diferença, não é isso? Isso. Antes de acender e colocar alguns alimentos pra gente mostrar a diferença entre um equipamento e outro, a gente vai abrir e mostrar os diferenciais, né? Então, por exemplo, Pode vir a aqui, grelha, Ricardinho, pra mostrar o detalhe aqui, que vir um pouquinho aqui. ela é construída em ferro fundido. Os queimadores, que também são os diferenciais que é um dos diferenciais desse equipamento, que são 3 queimadores, né, Samuel? Vai mostrar pra gente aqui. Vamos lá, pode ir, Samuel. A composição do equipamento, basicamente, ela é o seguinte: é uma grelha em ferro fundido. Então, essa grelha aqui tem vários formatos no mercado. A gente tem esse formato e tem um outro formato. Isso depende vamos dizer assim, da marcação que se quer dar no alimento, na proteína, enfim, no que vai se trabalhar. Então, são 2 grelhas nesse módulo. Lembrando, como a Ivy falou, nós temos esse aqui, é o menor módulo que a Sulfisa produz, é um módulo de 36 centímetros. Nós temos módulo de 72 e nós temos módulo de 1,8 m. Esse de 36 dá para abrir um restaurante? Dá. Tranquilamente. Obviamente vai depender daquelas questões que a Ivy colocou, que é a quantidade vamos dizer assim, de pratos, de lugares que você vai ter no restaurante, qual vai ser o giro. Mas tranquilamente, existem muitos restaurantes que atendem tranquilamente com um equipamento desse. Tá bom. A composição dele, então, basicamente, ela é uma grelha de ferro fundido, são defletores, e embaixo desses defletores nós temos os queimadores. São queimadores esmaltados, queimadores em aço carbono esmaltado. Por que o esmaltado? O esmaltado, ele produz uma queima, uma qualidade de queima muito superior a um ferro bruto, por exemplo. Você diz que a quantidade, ele esquenta mais rápido? Isso, a grosso modo falando. Basicamente, o que acontece? Qualquer equipamento de cocção, você tem um elemento básico que é o quê? A produção de energia a partir da queima do gás. Então, quanto melhor aproveitado for essa queima, quanto melhor for aproveitado esse gás, mais energia você vai produzir e mais rápido você vai cozinhar. E, consequentemente, menor vai ser o custo de produção do prato que você está produzindo aqui. Então, o queimador, ele é fundamental em qualquer equipamento. A qualidade da mistura do oxigênio com o gás, que basicamente você está fazendo uma mistura entre oxigênio e gás. A qualidade dessa mistura é o que vai determinar a qualidade da queima. Quanto mais azul a chama de qualquer equipamento, melhor. Aquela chama amarelada que a gente vê, por exemplo, numa vela, um exemplo que eu sempre uso é esse, é o exemplo de uma vela. Você acende uma vela, ela produz uma chama amarela. Para a vela, aquilo é interessante porque ela precisa produzir, normalmente ela é feita para produzir luz. Então, bacana, aquilo funciona para a vela. Para o equipamento de cocção tem que ser o oposto, ela tem que ser o mais azul possível. Porque uma vela, se você acender e passar o dedo nela, por exemplo, ela não queima, mal e mal aquece. E vocês trabalham com vários tipos ou não? É só esse mesmo? Desse tipo de equipamento? Sim, do que esquenta, como você chamou? Os queimadores. Dos queimadores. Cada equipamento tem um queimador específico para ele, devido à questão da construção. A outra forma de alimentação é o elétrico, o equipamento elétrico, que também pode ser muito mais econômico em questão de gasto de energia, dependendo do produto que vai se usar. Do tempo de uso da cozinha, então tudo isso também é calculado durante o projeto. Tudo isso é durante o projeto. Isso aí. Os 2 equipamentos são construídos em aço inoxidável, 304. Cocção ela é um misto de 304 e aço 430. Ok. Porque o 430 ele se comporta melhor com a questão da temperatura. Aí a gente vem para a chapa, que é um equipamento extremamente robusto, que tem 3 características importantíssimas para que ele seja um bom equipamento, que o Samuel vai falar um pouquinho. A primeira é justamente a característica dele em relação à construção. A chapa 14 é uma chapa mais forte, ela é mais... Isso. É isso aí. Esse som. Por que é importante ela ser forte, resistente, para durar mais? Primeiro, a concentração do calor. Significa que ela não gera tanto calor para o ambiente, ela concentra o calor, então ela é mais rápida também, por concentrar no equipamento. Gente, é muita tecnologia, Muita hein? coisa.
E a segunda é por ter durabilidade. Um equipamento desse, com assistência técnica, né? Quanto tempo dura? Dura 10 anos tranquilo, mais. 10 anos. Dando assistência sempre, Sim. 10 anos vai. Fazendo a manutenção correta, De equipamento quanto para mais de 10 tempo anos. que vocês fazem a manutenção ou não? Não, nós temos a Sulfisa, todos os nossos equipamentos têm 1 ano de garantia, eles saem de fábrica com 1 ano de garantia. Durante esse período, a gente fornece toda a assistência própria ou assistência através de terceiros, dependendo da região que estiver localizada, a gente vende para o Brasil inteiro. Fora desse prazo de garantia, a gente trabalha com assistências autorizados que prestam atendimento, vamos dizer assim, durante toda a vida útil do equipamento. Mas nós não fazemos isso, nós não somos prestadores de serviço, nós não vendemos esse serviço. Mas vocês indicam as pessoas que podem auxiliar? Sim, nós temos uma rede de assistentes no Brasil inteiro, homologados, para fazer toda a manutenção, inclusive em algumas regiões com peças de reposição pontuais, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília. Nós temos centros onde tem peças para fazer uma distribuição rápida, caso haja necessidade de fazer alguma substituição. Quer falar de mais algum diferencial da chapa? Eu acho que basicamente é isso que se falou. Uma das questões que tem que ser observado, quem vai comprar um equipamento como esse, tem que observar isso, é a espessura de material. Então, isso aqui é básico. Se bateu aqui, você já sente a diferença. A diferença de eu bater aqui, por exemplo. Você percebe pelo som, é como bater numa parede de concreto ou bater numa parede de madeira. Você já vai perceber que há uma diferença nisso. Então, aí é um equipamento que vai durar 1 ano. E vai ficar dando dor de cabeça que e vai parar na hora da É o barato que sai caro. É o barato que vai sair caro. Aí vai ter que fechar o restaurante, esperar. Exatamente. Não é? Aí é prejuízo total, Esses 2 equipamentos têm o esquema de segurança pela chama piloto. O que seria o esquema de segurança chama piloto? Isso é um diferencial que a Sulfisa tem. Ainda no mercado de equipamentos comerciais, de equipamentos industriais, isso não é uma obrigatoriedade. No equipamento residencial, equipamento que a gente tem em casa, o fogão, o forno, o de uso doméstico, isso já existe uma portaria onde o Inmetro obriga a utilização de alguns dispositivos de segurança. No equipamento comercial, isso não é obrigatório, mas nós temos, que é basicamente o quê? Sensores de presença de chama. Então, esses 2 equipamentos, ele tem um sensor de presença de chama aqui dentro. Se por acaso, numa operação onde utiliza gás natural, por exemplo, e ocorre de vir uma bolha de ar no gás e cortar a chama, ele vai reconhecer e quando o gás voltar, ele não vai ficar vazando esse gás. Ele corta, interrompe para evitar um possível acidente. Tá bom. Ó, a gente vai continuar aqui, mas antes eu vou chamar meu querido Faccioli, que está com um convidado muito especial. Ei, Gi, vamos lá. Daqui a pouco mais cozinha, daqui a pouco muitas outras atrações ao longo do Papo em Dia. Ainda hoje eu vou ao monitor, ao nosso painel, ao nosso painel atualizar as notícias da internet, não é? Ontem falamos dos patinetes elétricos. Cobrei a Prefeitura de São Paulo, ou no caso diretamente o prefeito Bruno Covas, em relação a essa situação do recolhimento dos patinetes das vias públicas de São Paulo. Tem uma resposta oficial por parte da Prefeitura, daqui a pouco vamos falar disso. Vamos falar de presidente Jair Bolsonaro, vamos atualizar outras importantes informações. Tudo isso no Papo em Dia, são 11h08 agora. Ao vivo, nós vamos até 13h. Eu recebo o médico e é cardiologista e é importante o tema. Afinal, o dia é mundial sem tabaco. Doutor Marcelo Cantarelli, como é que vai? Muito obrigado, viu? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nesse Hoje dia. É fundamental a sua presença, as suas orientações e explicações. Dia Mundial Sem Tabaco. Deveria ser o ano, né? Deveria ser uma fase eterna essa, para que as pessoas pudessem ter uma consciência muito maior e jogassem no lixo mais próximo o maço de cigarro que tem no bolso mais próximo também, né, doutor? Isso é verdade. Esses dias, na verdade, servem como um alerta, né, para a pessoa se lembrar do problema. O ideal é que realmente o tabaco não existisse na vida das pessoas. E é isso que a gente vai conversar, né? Sobre os malefícios do tabaco e a situação atual no Brasil e no mundo. Tem algumas informações nessa nossa fichinha, né? Que a Robertinha, que a Luana, que a Bianca nos preparam. Olha, o tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa até 90% de todos os cânceres de pulmão. E é um fator de risco significativo para acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos mortais. Como que o senhor traduz? Sempre eu peço aos médicos que aqui vêm, ou profissionais de alto gabarito, como é o senhor, não é?
sempre traduzir naquela sopa de letrinha, para quem nos assiste poder entender ainda mais essa primeira informação do tabaco causando até 90% de todos os cânceres, acidentes cerebrais vasculares, ataques cardíacos mortais. Essa primeira informação, quero o seu complemento e a sua informação. Isso é fácil, significa o seguinte, se você fuma, se você está fumando, significa que se você tiver um câncer de pulmão, ele vai estar sendo causado pelo cigarro. 90% das vezes, quer dizer, só 10% dos cânceres de pulmão não tem relação direta com o cigarro. Tá. Se você estiver fumando, e se você estiver acima dos 50 anos de idade, você tem uma chance maior de ter um acidente vascular cerebral, que é o derrame. Sim. Porque 1/4 dos derrames... AVC e derrame é a mesma coisa? A mesma coisa. Tá. 1/4 dos derrames, principalmente acima dos 50 anos, é causado exclusivamente pelo cigarro. Repita, olha só, gente, olha só que interessante e que preocupante o que o doutor Marcelo Cantarelli, cardiologista, que está aqui com a gente para prestar serviços. Repita essa informação. Então, se você tem 50 anos ou mais, significa que se você fumar, certo? Você tem chance de ter derrame. E como que isso acontece? Acontece que 1/4 dos derrames nessa faixa etária são causados pelo cigarro. Então, significa que se você parar de fumar, você vai ter 25% menos chance de ter um derrame na sua vida. E a outra coisa interessante também, em relação ao coração, as pessoas que fumam, elas têm uma chance maior de ter infarto do miocárdio. Qual que é essa chance de ter o infarto do miocárdio? De cada infarto que acontece, cada grupo de pessoas que infartam no mundo, 1/3 delas são fumantes. Então, significa que se você estiver fumando, você tem uma chance de quase 40% de infartar por conta do cigarro. Tá. Agora, o que é mais interessante a gente comentar é que nos infartos fulminantes, aqueles em que a pessoa morre antes de chegar no hospital, quase 40% a causa é o cigarro. E esse tipo de infarto tem acontecido cada vez mais frequentemente entre 40 e 50 anos de idade, 40 e 55 anos de idade. Então, os infartos fulminantes, eles têm acometido cada vez mais pessoas mais jovens. E a causa principal nesse tipo de infarto é o cigarro. Mas o senhor é que entende do assunto, lógico, não é? Por isso que aqui está. Mas não era assim, era uma taxa, era uma incidência numa faixa etária maior, né? Por que baixou essa idade? Você tem super razão. Se a gente voltar 40 anos no tempo, a gente via que o infarto do miocárdio acontecia depois dos 65 anos de idade. Em média, né? Em média. Então, eram pessoas mais idosas, então mais obesas, mais sedentárias. Tá. O protótipo, que tinha pressão alta, esse era o protótipo do infartado, estressado e tal. O que aconteceu nesse período todo, e a gente vem aí dos anos 50, 60, a grande revolução, né, de costumes. Então, a propaganda massiva do cigarro nos anos 60, 70, a igualdade, a busca da igualdade com todo o mérito das mulheres, tá certo? O mercado de trabalho que mudou, as profissões mudaram, a exigência mudou, a vida mudou, a alimentação mudou. Então, hoje você tem uma alimentação mais gordurosa, mais calórica. Sim. Hoje você tem um trabalho que te exige que você bobear o dia inteiro, porque você chega em casa, você vai responder e-mail, você vai ficar no WhatsApp profissional, pessoal, você é localizável a todo tempo, e se você não se desligar, esse estresse pega toda a tua vida. E a vida moderna desacelerou em termos de atividade física. Então, hoje, se você bobear, você fica sentado o dia inteiro. Você não precisa levantar como antigamente para trocar o canal da televisão. Você tem o controle remoto. No outro dia eu fui a um bar, doutora, um botecão, né? Que eu, aliás, adoro botecos. Aí na entrada tinha um cartaz gigante não, mas bem grande e tal. Por favor, não use seu celular.
não use. Converse com as pessoas que estiverem ao seu redor. Porque senão parece que não tem ninguém, porque ninguém conversa entre ali, fica todo mundo no celular, e aquela tensão, aquele, ai, será que já chegou a mensagem? Será que eu vou acessar? Será que aqui tem rede? Qual é o Wi-Fi? Nossa, o negócio desesperador. Sem cortá-lo, até pela explicação muito sábia e oportuna que o senhor está nos fornecendo, hoje, não só você, como Alexandre, Samuel e a Ivy, quem de vocês aí fuma? Eu não fumo. Ninguém? Nenhum dos quatro? Ninguém. Aqui é geração saúde. Olha só, hein? É porque sabiam que vinha um cardiologista e marcaram tudo, a pauta toda casadinha, é isso, né? Mas agora diminuiu bastante até. Eu estava conversando com o doutor lá fora, não foi? A gente teve uma diminuição até do tabagismo, né, no Brasil. Graças a Deus. Acho que por causa da lei também, de ser proibido fumar em local fechado. Essas coisas melhoraram bastante. E o detalhe também, né? É real. Você foi a um restaurante, um estabelecimento, e aí você não fuma, tá bom. Mas daí, de repente, naquela parte externa, a pessoa tem lá aquela famosa muretinha, né? Que normalmente é assim, ali já é a calçada, né? Daqui para lá você está na mesinha externa, mas ali a muretinha, né? A gradinha, a correntinha, ali já é a calçada, então a pessoa pode fumar. Aí por tabela, aquela fumaça que você tem que inalar. Também faz o mesmo mal aquela fumaça que você inala. Afinal de contas, doutor, é verdade ou é mentira que faz o mesmo mal para você que está inalando aquela fumaça, como faz o mesmo mal o cigarro que aquela pessoa que está soltando fumaça em você está fumando aquele cigarro? Sim, faz o mesmo mal. Tanto que a mesma coisa. O fumante passivo, que é assim que a gente chama, ele vai sofrer o mesmo problema. Ele vai inalar aquela fumaça. Tanto que nas pessoas que não fumam, mas que são fumantes passivos, que têm um contato contínuo, ocorre uma incidência maior de câncer de pulmão, por exemplo, do que nas pessoas que não são fumantes passivos. Não, repita que isso daí então, como é que isso é importante. Então, por exemplo, vamos dizer que você mora numa casa onde as pessoas fumam. Tá. Ou você trabalha, aí antigamente, sem a lei de fumo, sim. Você vai trabalhar no banco, tá certo? E o pessoal fuma lá e fica aquele ambiente fechado com ar-condicionado e cigarro de cigarro. Tá. A sua chance de ter câncer de pulmão é maior do que a minha, que eu não fumo, não frequento ambientes que as pessoas fumam. Você tem 10% de chance a mais, sem fazer nada, apenas por conviver com fumantes. Caramba! Exatamente, então é uma coisa gratuita, né? Então, o que a gente estava comentando é que a vida moderna trouxe, com tudo que a gente comentou, a incidência do infarto do miocárdio para uma idade mais baixa do que há 30, 40 anos atrás. Então, hoje, o fator de risco para infartar começa com 40 anos de idade, 40, 45 anos de idade. E nessa faixa etária, o principal vilão é o cigarro. Isso aqui tem que ficar muito claro. E parar de fumar significa ganhar anos de vida. Isso é importante a gente colocar. Tem uma tabela, não vai ter, né? Tem uma tabela que eu digo, lógico, não é uma matemática, não é uma questão de números, não há uma exatidão, mas mais ou menos, doutor Cantarelli, teríamos uma conta assim de, não fuma de repente, pode viver tantos anos mais, ou tem, não? Tem, na verdade, assim, existem estudos epidemiológicos, quer dizer, que estudam milhares de pessoas, então tem um estudo muito grande, que estudou mais de 20 mil pessoas, e acompanharam elas durante os anos. E aí você vê hábitos e você tira algumas conclusões estatísticas, né? Então a estatística é o seguinte, as pessoas que param de fumar até 39 anos de idade, eram fumantes, mas pararam antes dos 39 anos de idade, eles ganham 11 anos de vida. Caramba, eles ganham doutor. 11 anos de vida. Aqueles que param de fumar até os 50 anos, eles ganham 9 anos de vida. O mais interessante que eu quero colocar é que é o seguinte, mesmo você que fuma e que você tenha 60, 65 anos, se você parar agora, você vai ganhar 4 a 6 anos de vida. Então, independente da idade, parar de fumar é bom negócio. Por que eu falo isso? Porque às vezes, mas meu avô fuma, nunca teve nada e tal. Isso significa que seu avô, se ele parar de fumar, ele que viveria até os 80, ele vai viver até uns 85. Repetiu. Então, isso é importante. Ô, Gi, olha que interessante, né? Eu não sei, você sabia desses números? Eu não consigo ouvir daqui o que... Então, olha só que interessante.
Para vocês, senhores e senhoras, a gente tem um público grande, doutor, de senhores, senhoras, né? Abraçamos aí o Brasil inteiro nas mais diversidades, mas temos um público até mais cativo, talvez pelo horário, acredito eu, né? Pelo perfil do nosso programa, de senhores e senhoras que nos vêm agora. Então, 11h19 ao vivo, né? Aqui o nosso Papo em Dia. Atenção, você que fuma, ainda fuma e fumou a vida inteira. Repita esse detalhe, essa informação. Ainda é tempo. Eu vou batizar essa informação que o doutor vai repetir. Ainda é tempo. Ou então, dá para batizar também, acho que o doutor vai concordar, acho. Antes tarde do que nunca. Repita essa informação. Exatamente. Que é bem bacana, vai. Isso é importante, porque as pessoas falam, eu sempre fumei, não é agora que eu vou parar, já estou com 60 anos. Significa que se você tiver 60 anos e você parar de fumar hoje, você vai ganhar 6 anos da sua vida. E quando você tiver aí seus 80... É 10% que ganha? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o mais importante é o seguinte, a gente tem que pensar nos idosos. Ou seja, o Brasil hoje é um país que cada vez mais tem idosos. Sim. E o idoso, se ele viver 1 ano a mais, é um ganho absurdo para ele. Por quê? Talvez naquele ano seguinte, em que ele vai estar vivo, ele vai ver o casamento do neto, tá certo? Ele vai ter mais um aniversário, ele vai ver algum outro acontecimento familiar que vai valer muito a pena. Então, chegar na velhice com qualidade de vida, em que você possa andar, você possa respirar bem, você possa viver, é muito importante. Então, ganhar essa qualidade, parar de fumar, você vai ganhar essa qualidade. Eu brinco, a Gisele dá risada, mas quando vem os profissionais da medicina aqui, como o senhor hoje, aliás, muito obrigado, eu brinco e é sério, ora, também ao mesmo tempo, que eu ganho uma consulta, né? Ou ganhamos uma consulta, como eu falo, de grátis, né? Então, eu vou aproveitar a hora, né? Não fumo, nunca fumei. Aliás, para ser sincero, eu tinha 16 anos, eu sou de Santos, no litoral de São Paulo, aí frequentava muito a praia, né? Ia jogar bola com a molecada do bairro, da rua, enfim. O pessoal, vamos fumar, 16 anos. Aí comecei a fumar, começou a me voltar a bronquite que eu tinha quando era criança. Falei, pelo amor de Deus, que eu me lembrei das madrugadas, que eu ficava com a inalação nos hospitais de Santos. Aí nunca mais fumei. Fumei por 1 mês ou nem isso, aí nunca mais fumei. Minha mãe tem 85 anos, em Santos, no litoral, nos assiste. Fumou quase 40 anos da vida dela. Tem aquela questão do DPOC, aquela falta de ar quase que permanente, ou que incomoda bastante minha mãezinha, né? Essa situação não tem mais reversão de diminuir ou amenizar esta falta de ar. Não, nesse caso não. Por isso que eu falei em qualidade de vida. E você tocou em algumas coisas que são bastante importantes de a gente comentar. Você experimentou o cigarro aos 16 anos. Então, essa é a realidade. Aos 16. Essa é a realidade. O tabagismo, ele é uma doença pediátrica. Tem essa informação. Tá isso. Por quê? Porque dificilmente alguém vai começar a fumar depois dos 20, 25 anos. Dificilmente ela ganha o hábito de fumar depois dessa idade. Ela vai ter o contato e ela vai criar o vício muito mais cedo. Entre 10 e 18 anos. Essa é a faixa etária. Então, por isso que a gente fala de pediatria. Entre 10 anos e 18 anos. O senhor é um cardiologista, não é um estudioso do comportamento humano, nem é um psicólogo, nem é um pediatra, nem é um terapeuta. Mas me parece, né, doutor, até pela prática da vida, de que, como foi no meu caso, era a molecada lá da rua, da bola, o time, fumar um cigarrinho, vamos fumar, tal. Levado no embalo, né, moda, só você não vai fumar? Caretão, tem que fumar. Todo mundo deve começar assim, acredito eu, né? Não, exatamente. E antigamente era bem pior. Eu digo antigamente assim, na minha infância e adolescência, você tinha a sociedade te forçava a fumar. Porque você tinha propagandas belíssimas na televisão, você tinha a divulgação de cigarro em todo quanto é lugar. Fumar era chique, fumar era saúde, fumar era ser macho. Então, a coisa era muito pesada nesse sentido. Hoje, graças a Deus, a gente não tem isso, graças às leis que foram impostas. Mas, enfim, ainda a curiosidade existe entre os adolescentes, entre as crianças, e isso acontece. E por que o vício começa mais nessa faixa etária? Porque nessa faixa etária você ainda não tem algumas sinapses neuronais, quer dizer, comunicações dos neurônios totalmente formadas no cérebro. Então, as substâncias que trabalham lá dentro do cérebro, eles ainda não têm informações ou não estão completamente formados, tá certo?
para barrar certas situações. Ah, vamos tá, dizer assim, tá. guardiões do nosso cérebro. Sim, entendi, tá? entendi. E aí o que acontece? Assim que a pessoa traga o cigarro, a criança ou adolescente traga, em 7 segundos, a nicotina está agindo no cérebro. 7 segundos a partir do primeiro... A partir do primeiro trago. Então, rapidamente ela vai para o cérebro. Entra na circulação e vai para o cérebro rapidamente e pega o sistema, vamos dizer assim, de surpresa e ele vicia mais fácil. O cigarro tem 7.000 substâncias dentro do cigarro. Né? O cigarro é um negócio desse aqui. O senhor trouxe até um cigarro então, eletrônico, aqui né? Por favor. 7.000 substâncias aqui dentro. Tá. Dessas 7.000 substâncias, nós temos 4.720 identificadas dentro de 14 famílias químicas. É muita coisa. É uma bomba. Sim, porque 2.500 são relacionadas diretamente a câncer, certo? E outras a outros problemas. E uma delas, apenas uma delas, que a gente conhece pela propaganda, nicotina e alcatrão, tá certo? Mas é muito pouquinho em relação a 7.000. Mas a nicotina, que não causa câncer, ela é o responsável por viciar. Ela é a droga, ela é que vai trazer o vício, tá certo? A dependência. Então, por isso que o adolescente ele tem mais chance de se tornar dependente do que um adulto. Que iniciou. Que pode experimentar, mas dificilmente ele vai se viciar. Olha, o doutor falou nessa questão de iniciante. Olha só, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica, como o doutor Cantarelli está nos explicando. 80% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos. No Brasil, 20% dos fumantes começaram a fumar antes dos 15 anos. Os produtos de tabaco matam 6 em cada 10 consumidores. Todos os anos, olha esse número, gente, pelo amor de Deus, hein? Todos os anos, 7 milhões de mortes são causadas pelo tabagismo. E há um custo global em saúde e perda de produtividade para os governos de 1,4 trilhões de dólares. No Brasil, olha esse outro número, 428 pessoas morrem por dia. Vou repetir para você que está nos vendo. 428 pessoas morrem por dia em função da dependência à nicotina. 56,9 bilhões, com B de bola, bilhões de reais, são perdidos a cada ano devido a despesas médicas e perda de produtividade. E 157 mil mortes, arredondando, anuais, poderiam ser evitadas. O maior peso é dado pelo câncer, doença cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. Das mortes anuais causadas pelo uso do tabaco, 35 mil mortes, arredondando, correspondem a doenças cardíacas. Cigarro eletrônico, o que o senhor pode falar? O que pode nos orientar? O que orienta é o seguinte, o cigarro eletrônico, ele também tem as mesmas substâncias. Ah, não é? As mesmas substâncias. Ah, é? Exatamente. Então, há uma diferença discreta entre eles. Tá. Mas, obviamente, você também tem que ter a substância que traz... É uma maquiada, tem uma maquiada. Sim, porque, veja bem, é uma indústria. Veja bem, se o cigarro não tivesse a nicotina, aquilo que leva à dependência, ao vício, e que traz o prazer, o bem-estar, porque libera endorfina, ninguém iria fumar, tá certo? Sim. Então, você precisa ter um atrativo. Então, cigarros aromáticos ou cigarro eletrônico, tem todo um certo atrativo, mas leva ao mesmo mal. Tanto ele é ruim, que ele não é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é uma agência séria no Brasil. Ela proibiu, quer dizer, hoje você não vai encontrar a venda em nenhum lugar de cigarro eletrônico no Brasil. Se encontrar, é contrabando, quer dizer, não era para estar aqui. Sim. Então, é uma coisa muito, muito ruim. Dentre toda essa estatística que você comentou, é importante a gente colocar 7 milhões de pessoas morrem todo ano decorrentes de doenças do cigarro. Lembrar que a cada ano, 30 milhões de pessoas, principalmente jovens, começam a fumar. A cada ano, 30 milhões começam a fumar. Outra coisa interessante, 30 milhões de pessoas. A cada ano? A cada ano começam a fumar Maria, doutor. no planeta Terra. Nossa então, é Senhora. muita gente. Outra coisa que é bom a gente lembrar, que a mulher que fuma, ela vai ter 17 vezes mais chance de morrer por qualquer causa, do que a mulher que não fuma. Atenção, mulheres que nos assistem, que acompanham o nosso programa diariamente. Aliás, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha a informação do Dr. Cantarelli diretamente às mulheres, repita.
Mulher, se você fuma e a sua amiga não fuma, significa que você tem 17 vezes mais chance de morrer do que a sua amiga do lado. Por quê? Só por causa do cigarro. Se você parar de fumar, significa que você vai ter 90% chance menos de morrer por qualquer causa. Então, fumar não é um bom negócio. O homem é diferente. Pelo amor de Deus, péssimo, doutor. É um lixo, é um lixo. E o homem tem 14 vezes mais chance de morrer se ele fumar. Homens, fechado no doutor Cantarelli. Alô, homens que nos vêm também, por favor, doutor. Então, o homem que fuma, ele tem 14 vezes mais chance de morrer por qualquer causa do que o homem que não fuma. Que camisa é essa, doutor? Onde eu vou fazer o detalhe? Em quem? Cauê? No Marcelão? No Marcelão? Tá, ó. Que camisa é essa, doutor, que o senhor traz aqui, por favor? Coração Alerta, www.coração ou Coracão, né, sem o cedilha, óbvio, alerta.com.br. Fale dessa campanha, por favor. Isso, a campanha que também está no Facebook, também está no Instagram, e a campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Essa é minha, hein? Pode? Pode. Não, lógico que por baixo de outra blusa, é pequenininha que também, o bichão aqui está muito gordo, mas vou usar para ajudar a divulgar. Não, o que importa é a mensagem do peito, poxa. Dos nossos embaixadores. Vou lhe falar, hoje não, mas na semana que vem, venho com uma outra camisa por cima, né, aberta, né, um camisão, coloco ela por baixo, que lógico, também eu estou muito gordinho, mas vou colocar e vou com o peito, que é a mensagem mais importante, estou me comprometendo a dar minha colaboração na campanha, viu? Essa campanha, nós lançamos em 2012 e ela tem um objetivo, reduzir as mortes por infarto no nosso Brasil através da informação. Ou infarte? As duas são corretas. Tá. Em Portugal, fala-se muito mais infarte e no Brasil, infarto. Mas é a mesma situação. Os dois a mesma são doença. Corretos, o mesmo são corretos. Tá. Então, o que acontece é que ela é a doença que mais mata o brasileiro. Então, 100 mil pessoas morrem todo ano de infarto do miocárdio. O cigarro é um dos fatores de risco ao infarto. Nós temos mais fatores que levam a doença a acontecer, tá certo? Que é o diabetes, a pressão alta, a obesidade, a vida sedentária, o estresse, o tabagismo, o colesterol e a herança genética. Enfim, o que a gente vê no Brasil é que muitas pessoas morrem antes de procurar a ajuda. Muitas pessoas não identificam os sintomas e sinais do infarto, demoram a buscar assistência. E graças a esses dados, o que acontece é que as pessoas morrem mais de infarto por falta de informação. Tá. Por quê? Sobreviver ao infarto significa que você tem que ser atendido rapidamente, tem que ser a artéria que está entupindo e que está provocando infarto, ela tem que ser desentupida o mais rápido possível. O ideal é que esse desentupimento ocorra em até 3 horas do início da dor no peito. Aí você vai ter 96% de chance de sobreviver. Entretanto, se você não vai ao hospital, demora, e esse desentupimento só vai ocorrer depois de 10, 12 horas do início da dor, a chance de morrer é 50%. Então é muito diferente. Como que a gente vai fazer as pessoas chegarem rápido ao hospital? Como? Ótimo. Sabendo, primeiro, quais são os sinais e sintomas de infarto. Que é uma dor forte no meio do peito, que pode começar aqui no pé da barriga, tá certo? Em aperto ou queimação, durando mais que 20 minutos, podendo subir para o pescoço ou descer aqui para o braço esquerdo, região do pulso ou para a região das costas, e acompanhado de enjoo ou de vômito, ou de um suor frio inexplicável, ou uma tontura, ou uma falta de ar, ou um mal-estar. Lembrar que em idosos, em diabéticos e nas mulheres, os sintomas são bem mais fracos. Tá. E que às vezes a pessoa não desconfia e não vai ao hospital. Falei com um colega seu que aqui veio, um profissional da medicina. Pode confundir com gases às vezes, né? Não é isso? E aí o que acontece? Acontece que no Brasil, em média, a pessoa que está tendo um infarto, ela espera 2 horas para ir até o hospital. Tenta se automedicar, acha que não é nada, espera melhorar. No caso das mulheres, espera mandar as crianças para o colégio, botar o café da manhã, enfim. E aí o que acontece? Perde-se um tempo muito precioso e reduziria muito a mortalidade do infarto. Então, chegar ao atendimento rápido é importante. Então, a nossa campanha, ela visa essa conscientização e mais, lógico, a gente não quer que as pessoas infartem. Então, a gente fala de prevenção. Como prevenir o infarto?
E aí é exatamente a prevenção em cima dos fatores de risco e um deles é o tabagismo. Então, se a gente conseguir reduzir também o tabagismo no Brasil, a gente vai reduzir o útil ao agradável. Principalmente o infarto em jovens. Então, Doutor, essa é a nossa campanha Coração Alerta. Olha, nós temos nosso tempo vai se esgotando, mas o assunto, lógico, necessário, oportuno, importante. Já quero fazer o convite em nome da Gisele Alves, em meu nome, em nome de Décio Pitinini, que parou de fumar. Hoje perguntei até na abertura do programa, ele fumou, falou até por muitos anos, mas um belo dia ele disse que colocou o maço no bolso do paletó, o isqueiro, né, no outro, levou e não fumou mais, ele não tomou remédio, nada, iniciativa dele mesmo, o Décio se livrou, né, do cigarro. Então eu quero que o senhor volte, com certeza vamos ver com a Luana, com a Robertinha, com a Bianca, as nossas produtoras, para o senhor voltar mais vezes. Essa camisa estou me comprometendo para dar minha parcela como homem público e comprometido com causas sérias. Coração Alerta. Vou usar na semana que vem para também dar minha parcela de contribuição para a campanha. Depois, se o senhor tiver mais uma, quero uma também para entregar para a Gisele Alves, para a gente poder também ajudar em dose dupla a essa campanha. Muito obrigado. E a pergunta final, só me responda por gentileza rapidamente. Eu sei que o senhor não é mágico, nem adivinho, nem lê cartas, né? O Carlinhos Vidente, que é um colega que vem aqui nos programas da casa. Com tudo isso, o que esse pessoal... isso é o que estou falando. É burro e ainda fuma, hein? Eita, nós, doutor. A substância... Não tem explicação. É o vício, é a substância viciante. E, infelizmente, quer dizer, precisa se fazer a conscientização. O ideal é não começar. Agora, se começou, parar. Sim. Se está difícil, busque ajuda. Busque ajuda profissional. Lembrei de uma história, de um amigo que fuma que nem um desnorteado. Nossa Senhora, o homem é o homem chaminé. Aí um dia com ele... Eu falei, nossa senhora, você tem que parar de fumar. Ele falou, paro. Quando você parar de tomar cerveja, falou para mim que eu tomo uma cervejinha socialmente, lógico, sou, né? Filho de Deus, sabe como é? Ele falou, o dia que você parar de tomar cerveja, eu paro de fumar. Eu falei, caramba, é aquele eterno duelo ou debate, né? Doutor, muito oportuna, doutor Marcelo Cantarelli, a sua presença. Volte mais vezes. Aí hoje não deu tempo da gente falar de coração ou mais de cigarro eletrônico, da próxima vez, que assim a gente vai em doses homeopáticas até, para falar desse esclarecimento da questão do tabagismo. Pode ser? Muito obrigado, viu, doutor? Foi muito legal mesmo. O senhor fala fácil, tomou sopa de letrinha também, poxa, é bacana isso. Vou deixar aqui, Marcelão, você ainda tá para cá? Tá. Deixa aqui, mais um close, por favor, na campanha Coração Alerta, que eu e a Gi vamos na semana que vem usar para, como pessoas públicas, somos ajudar, tá bom? Perfeito. Vou lhe trazer uma informação. Muito obrigado, doutor. São 11h37, vem para cá, Marcelão, vem cá. Olha, 11h37, Jota, me orienta aí, que eu já falei, o estúdio é grande, tô certinho? Acertei? O pessoal vai achar que tem marcação no chão, não tem, pô, não tem, já vou te falar, já é uma afinidade no olhar, em toda a equipe, eu, Gisele, Décio Pitinini, gente... 11h37, a informação não para dentro do Papo em Dia, a Gi já vem na sequência com outros assuntos também bem legais, voltando à cozinha também, lógico. Daqui a pouco eu atualizo informações nesse painel, que aqui você vê a imagem, a marca de New Comfort Colchões, até porque um dia tem sequência depois que você dorme bem. Dorme num colchão New Comfort Colchões, não é? Fabricante de colchões terapêuticos. É isso mesmo, pessoal, colchões terapêuticos. São colchões indicados para quem sofre de vários problemas de saúde. Vou enumerar alguns aqui, tá? Vamos lá, má circulação. Eu sei, que eu digo, imagina as pessoas falando, né? Cãibras, e quando dá cãibra na perna na madrugada, avestruz, hein? Dormência nas pernas e nas mãos, fica formigando, né? Nervo ciático, dor na coluna, ai. Para quem dorme mal, para quem acorda cansado, cansada, para quem tem sono agitado, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Para quem está, com muito peso, enfim, gente. Para quem precisa dormir melhor, os colchões da New Comfort têm 8 tipos de terapias e 21 tipos de massagens, tá? Como o perfilato terapêutico e ainda a densidade única progressiva, terapia magnética, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Através de um poderoso controle remoto, os colchões vão ajudar você a relaxar na hora do seu merecido descanso com muito mais conforto. E mais, hein? O controle remoto, ele vem com timer. Para quê? Para você programar e ele vai desligar sozinho e você, nem tchum, vai dormir lá tranquilo, não se preocupa com isso. Mas atenção,
Você não encontra, sei que o pessoal fala, eu acho que eu vou no shopping aqui perto de casa, não tem. Você não encontra os colchões da New Comfort em lojas de rua, de shoppings, de centros comerciais, não. Somente pelo telefone, você não paga para ligar. Então vamos anotar, por favor, pode ser? Gordinho aqui está recomendando, anotem, 0800 765 5535, 0800 765 5535. Ao ligar, você vai ter mais explicações, vai tirar dúvidas, vai agendar uma visita de graça agora mesmo. Os consultores New Comfort vão até a sua casa, até o local que você indicar e vão fazer uma apresentação de todos os benefícios dos colchões. Recebendo os consultores, vocês já vão ganhar um lindo brinde. Qual é? Não posso contar. Não posso contar, tá no meu contrato, não posso, só quando chegarem na casa de vocês que vocês vão saber. Então, esperar para quê? Não esperem mais, liguem agora para a sua saúde. 0800 765 5535, 0800 765 5535. Falando que viu aqui no Papo em Dia, eu assisti lá no Papo em Dia. Você vai ter condições especiais. E para quem é aposentado, aposentada, pensionista, atenção, ou pensionistas, no plural, são muitas pessoas, não é? Também tem planos diferenciados. Ligue para a sua saúde agora. 0800 765 5535, 0800 765 5535. New Comfort Colchões, o colchão do sono melhor. Como eu falo, ó, a cor não é à toa, esse contraste azul e laranja, que é para chamar a atenção mesmo, é como se fosse um alerta. A cor é estrategicamente utilizada. Tenho 34 anos de profissão, 53 de idade, sei que parece 52 e 10 meses, mas tudo bem. Nunca contei mentira, nem lorota, nem conversa para boi dormir ou para o gado inteiro dormir. Não é agora que eu iria mudar. Não é milagre, mas o preço é excelente, a oportunidade também, os benefícios excelentes também. Liguem, não passem vontade, vocês não vão se arrepender e vão me dar razão. New Comfort Colchões, o colchão do sono melhor. São 11 da manhã, 41 minutos. Intervalo comercial, tem mais parceiros que vêm aí. Na volta, a Gisele Alves retoma o comando do nosso Papo em Dia, ao vivo até 1 da tarde. Eita, coisa boa, hoje eu vou me dar bem. Até já, pessoal.